cessa a vontade, robôs, sentido, robôs, cobrir, robôs, firme, direita, governo, guerreiros do Brasil, sentado, 1, 2. Meus amigos, minhas amigas, desculpe a brincadeira, mas o negócio é sério. É mais um militar que vai para a reserva sem sequelas. Tá certo? Bom, hoje eu estou aqui para falar a todos os senhores que o nosso amigo, capitão Jair Bolsonaro, nosso presidente do Brasil, precisa do nosso apoio. Mais do que nunca, meus senhores, ele está precisando do nosso apoio. Ele está no fogo cruzado. Então, meus senhores, nós precisamos mais do que nunca nos unir ao presidente Jair Bolsonaro e lutar até o fim. E junto com ele, cerrar fileiras com ele. Capitão Jair Bolsonaro, o senhor sabe que pode contar com seus amigos. O senhor sabe que pode contar com todos esses guerreiros do Brasil e essas guerreiras do Brasil que ajudaram a fazer sua campanha eleitoral. Nós não pedimos emprego, não pedimos cargo nem nada. Nós queremos um Brasil melhor para nossos filhos, para nossos netos. Não abandone o barco, não. Nós estamos com o senhor. Nós estamos para o que der e vier. Para quem não me conhece, eu sou o doutor Evaldo Correia Chaves. Sou advogado nas causas militares. Sou militar da reserva do Exército Brasileiro. Sou autor de livro e sou conhecido do capitão Jair Bolsonaro mais ou menos há uns 25 anos. Ao lado do Chaves também, uns 30 anos eu conheço, um velho colega que hoje em dia é advogado. Então eu posso afiançar aos senhores, pelas conversas que eu já tive com o capitão Jair Bolsonaro, muitas. Ele é uma pessoa honesta, ele é uma pessoa crente e é uma pessoa que quer o bem do Brasil. Ele talvez em algumas circunstâncias é intempestivo, fala o que talvez não deveria falar, mas ele é verdadeiro, que a gente ouça a verdade do que aquele engomadinho que só vem para falar as coisas bonitas e fazer a coisa errada depois. Eu lhe avisei lá atrás, o senhor deve lembrar, que o senhor devia tomar cuidado na indicação do Mandetta para o ministério. Ele é do DEM, ele é amigo do presidente do Senado, ele é amigo do presidente do Congresso, porque eles são do DEM. Ele é amigo do Dória, porque o Dória, político antigo, General Braga Neto, não sei se o senhor lembra de mim, mas eu lembro do senhor. Nós estávamos lá no Comper um dia, um sábado de manhã. O senhor até me relatou que estava indo para os Estados Unidos. O senhor está aí com o capitão Jair Bolsonaro e merece estar aí. O senhor é uma pessoa de bem. Só que o senhor sabe que quebrou a cadeia de comando. Meus senhores e minhas senhoras, essa epidemia é grave, não resta dúvida. Mas o presidente está certo. Numa guerra, ele como estrategista, o presidente sabe, numa guerra, o país não pode parar. Se parar o país, vai faltar, como já está faltando, insumos lá na ponta, no hospital. Então não pode parar o país.
O país tem que voltar a trabalhar. Eu, mais velho, as pessoas mais velhas do que eu, tem que se cuidar, tem que aumentar a higiene pessoal, lavar as mãos, não ficar botando a mão no nariz, usar o lenço e lavar o lenço depois. Tem que ficar em casa, porque na maioria dessas pessoas, mais de 60 anos, são aposentadas. Pode ficar em casa. As pessoas que têm imunidade baixa, uma série de doenças, também tem que se cuidar. Essas pessoas, muitas delas, também já estão aposentadas. Então, essas pessoas sim, tem que se cuidar. As crianças têm que ficar mais alguns dias nas suas casas. Elas são vetor do vírus. Agora, dizer que não pode trabalhar, que as pessoas novas, que não têm problema com vírus, não podem trabalhar, é uma hipocrisia desse ministro. Ele não é da sua confiança? Ponha um infectologista. Se possível, ponha um militar que tenha doutorado em infectologia, porque ele sabe obedecer a cadeia de comando. Se o chefe diz não, acabou, não se discute. Se o senhor falou que a pessoa tem que trabalhar, porque o senhor é estrategista, conhece o Brasil, o Mandetta, ele não foi eleito por nós. Nós elegemos o senhor, presidente. O senhor que é o presidente do Brasil. E nós estamos com o senhor. E não abrimos mão do senhor. E o senhor tem que tomar cuidado com esse ministro e com outros ministros que eu lhe falei. Outra coisa, presidente, que infelizmente o senhor não me ouviu. O senhor não devia ter saído do PSC. O senhor devia ter ficado no PSC. O senhor deveria ter negociado com o PSC para pegar a executiva regional e nacional. As regionais para o senhor poder colocar pessoas da sua confiança. O senhor não me ouviu, infelizmente. O senhor primeiro foi para o Patriota. Aí deu no que deu. Tentaram vender candidatura lá em Minas Gerais por lá. Aí o senhor foi para o PSL. Eu lhe falei, presidente, não era para ir para o PSL. Aí o senhor me falou, não, eu lhe falei assim, presidente, vai rachar, já está rachando o partido. O senhor me falou por telefone, se puder lembrar disso, que o seu nome faz rachar o partido, em qualquer partido o senhor fosse. Eu fiquei quieto, mas o certo era o senhor ter ficado no PSC. Mas agora o problema já está feito, não tem o que fazer mais. Nós temos que aprovar medidas urgentes contra a corrupção. Presidente, a primeira guerra, senhores que estão me ouvindo aí também, vocês que são os guerreiros do Bolsonaro, guerreiros do Brasil, senhoras, senhores, jovens, que o Bolsonaro tem muito jovem apoiando ele, independentemente de classe social, de credo, de raça, nós temos que apoiar o Bolsonaro. E nós temos que vencer essa guerra, começar agora também uma outra guerra, a guerra contra a corrupção. Eu tenho algumas medidas que têm que serem tomadas urgentes. Primeiro, voto sem partido. O candidato não precisa ter partido para se candidatar. O seu João lá da esquina, o seu Pedro da padaria, ele tem que ser candidato se ele quiser, independentemente de filiação partidária. Essa filiação partidária obrigatória nos leva, meus senhores e minhas senhoras, a votar naquelas pessoas que eles nos indicam. Então nós queremos votar no seu Manuel, no seu Pedro, no seu João, independentemente de partido. Eu sei que todos os partidos, todos, são balcão de negócio. Não venha me dizer que o seu Pedro, o seu João, para entrar no partido, para ser candidato, ele não tem que negociar. Ele já tem que ficar com o rabo preso. Então nós temos que já começar a propagar, a dizer, a exigir que tenha um projeto lá no Congresso.
É só exigir que votem. Que o cara não precisa ter partido para ser candidato. Com isso, nós vamos estar fazendo mais uma coisa, meus senhores e minhas senhoras. O presidente Bolsonaro vai poder, já para as eleições agora, para vereador e para prefeito, eleger pessoas da sua confiança, independentemente de partido. Ele vai dizer, olha, eu quero fulano lá em tal lugar. Ele vai nos dizer e nós vamos votar para ele, para essa pessoa que ele indicar. E ele não vai indicar corrupto, não. Ele não vai indicar político antigo também, não. Esses caras que já estão acostumados na política. Não. Ele vai indicar o senhor que está me ouvindo aí, a senhora que está me ouvindo aí, são os guerreiros dele. Eu vou cobrar dele isso aí. Outras medidas que nós temos que ir à luta e exigir. Aproveitar esse coronavírus que nos fez ver várias situações. Uma das situações é prisão após a segunda instância para corrupto. Colocar na lei que o crime de corrupção pela justiça comum e não pela justiça eleitoral. A justiça eleitoral não está preparado para julgar corrupto. Esses corruptos vão ser absolvidos pela prescrição. Vão ficar rindo na nossa cara. Então, corrupção, não ladrão de galinha. O corrupto, o cara que desviou dinheiro, o teu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro dos hospitais. Esse camarada, ele tem que ser preso na segunda instância e cumprir a pena. E tem que ser crime hediondo, para que ele possa aí depois ter que cumprir uma quantia exacerbada de pena. Tem outras medidas que eu quero falar para os senhores. Temos que aprovar essa medida urgente. Meus senhores, minhas senhoras, eu vou ler aqui as medidas que eu entendo que é necessário. Então, a primeira batalha, porque nós temos uma guerra contra o vírus, tá? E ajudar o presidente também, tá? Dentro dessa batalha, ajudar o presidente, dar força para ele. Ele está sendo bombardeado por muita gente comunista, pessoas da esquerda que querem derrubar o governo. E essa mídia que está aí querendo só dinheiro, nosso dinheiro, que não faz uma reportagem séria, ela faz uma reportagem contra o Bolsonaro. Tá certo? Então eu vou dizer umas medidas para os senhores aqui. A primeira eu já falei, eu dividi aqui em batalhas, que na verdade nós temos uma guerra. A primeira batalha então é exigir que o Congresso Nacional aprove imediatamente a lei do candidato sem partido. Tá? Então eu já falei para os senhores por que é isso. Tá? Então, nosso amigo presidente Bolsonaro vai poder indicar gente sem ter filiação partidária. Então não tem que se preocupar com aliança nem nada. Nós temos que exigir isso, meus senhores. Porque se nós não exigirmos, ninguém vai aprovar não. Eles não têm interesse. Tá? Nós temos que exigir. Se for o caso, nós temos que ir para a rua exigir que eles votem. Tá? Nós temos que arregaçar as mangas. Nós temos que abrir o paletó. Vocês que estão muito bem aí sentadinhos, arregaçem as mangas. Tira esse paletó, vamos para a rua, como já fizemos várias vezes. Agora quero falar para os senhores uma coisa. Infelizmente o nosso presidente Bolsonaro colocou, na verdade ele emprestou o seu nome para muitos se elegerem com o nome dele. São traíras. Traíras. Tem outros que foram eleitos com o nome do Bolsonaro e que estão escondidos embaixo de uma mesa. Por que vocês não brigam pelo nosso presidente? Hein? Vocês não foram eleitos com o nome dele? Nós não votamos em vocês para vocês defender a ideologia dele? Vão brigar por ele, porra! Vocês foram eleitos por ele. Tá certo? A segunda medida, tem que revogar o fundo eleitoral e o fundo dos partidos agora. Nós temos que exigir isso.
Nós não temos que nos acovardar e deixar na mão desses políticos, eles não vão aprovar. Por que tem que aprovar isso? Extinguir esse fundo eleitoral? Porque eles vão se eleger com esse dinheiro, que é o dinheiro nosso. Nós vamos estar elegendo esses mesmos políticos. Como é que vai ser dividido esse dinheiro? É dividido por partidos, é pelos partidos grandes, e é onde está o maior corrupto. Então, meus senhores, é agora, é imediato, nós temos que exigir que acabe com o fundo eleitoral e que passe para os hospitais. É já. Terminar com a propaganda eleitoral gratuita. Hoje não precisa dessa propaganda. Nós temos isso aqui que eu estou fazendo com os senhores. É as mídias sociais. Essa propaganda eleitoral gratuita é para eleger políticos sem vergonha. É também dividida por os grandes partidos. O grande partido tem o maior tempo. No mínimo que tinha que ser feito com essa propaganda política eleitoral, na rádio e na televisão, que o candidato, o seu Manuel, o seu João e o seu Pedro tivessem o mesmo tempo de televisão e de rádio. Esse negócio de porque elegeu o deputado federal, você não me convence não. É você, minha senhora, é você, meu senhor, que tem o direito de ver o candidato. Não é por causa do partido dele, ele já foi eleito na vez passada. Tem que acabar com esse fundo eleitoral. Temos que exigir, é hoje também. Bolsonaro, o senhor tem que pegar essa luta também. Revogação da lei da Bengala. Essa lei da Bengala, para o senhor que não conhece direito, foi uma lei que foi aprovada faz uns 5, 6 anos aí, que elevou de 70 para 75 anos a aposentadoria compulsória das pessoas no serviço público. Nós temos que trazer para 70 anos. Você, senhora e senhor que está aí, tem que exigir. Inclusive nós temos que começar a fazer, adesivo, colocar nos carros, as coisas que você quer, mudança, faz um adesivo ao teu carro, vamos inundar esse Brasil de adesivo em carro. Vamos mostrar para esses políticos que nós mandamos no Brasil, que não é eles não, é nós que somos os pagadores de impostos, que nós somos os que verdadeiramente somos os proprietários do Brasil. Tá? Não é político não. Nós temos que exigir já a redução de prerrogativa por função. Essas prerrogativas, o cara é deputado federal, vai ser julgado pelo Supremo. Não. Nos países mais desenvolvidos, não existe essa prerrogativa de função. Para muita gente não. É poucos que estão lá colocados como tem que ser julgado pelas cortes superiores. Tem que ser que nem o povo comum. Tá? Senhores, tornozeleira eletrônica só para crime de menor poder ofensivo e jamais por crime de corrupção. Jamais por crime de corrupção. A tornozeleira eletrônica é paga por nós. É um sistema. Nós vamos estar pagando por bandido de corrupção que nos roubou nosso dinheiro para ficar na sua casa ou andar numa região delimitada? Negativo. Nós temos que ter tornozeleira eletrônica para crime de menor poder ofensivo. Tá certo? Não para corrupto. E outra coisa nesse sentido aí. É engraçado que os corruptos têm a tornozeleira eletrônica. Agora o pobre coitado não tem. Por que será? Meus senhores e minhas senhoras, o Brasil precisa, é necessário, é urgente ter uma carreira regular e contínua para o pessoal, para os profissionais de saúde, para atender todo mundo. Nós não temos exército, nós não temos aeronáutica, nós não temos marinha. Nós temos que ter uma força similar à marinha, aeronáutica e exército, podendo até talvez ser controlada por esses aqui, seria uma força auxiliar, com médicos, com enfermeiros, com pessoal de enfermagem, nessa carreira. Então, essa carreira, ela vai impor que aquela pessoa
que está na carreira, que ela se desloque para onde tem a vaga. Palmeiras é um lugar pequenininho, na selva. Se tiver vaga para ele, ele vai ter que ir lá, passar 2 anos lá. Então tem que ter carreira para médico, tá? Fazer uma carreira para ele, que ele comece no nível e vai seguindo aquele nível. Então é assim que um soldado vai subindo, depois ele faz curso, vai para sargento, depois eventualmente ele vai para oficial, tá? Então ele vai subindo, é a mesma coisa. Exigir uma lei imediata para taxar em 10%, não mais, não precisa mais, os 200 mais ricos do Brasil. Taxa é a taxa das grandes fortunas. Taxa de 10%. E esse valor que será arrecadado tem que ser para construir hospitais. Isso tem que ser imediato. E nós temos que exigir do Congresso. Por quê? Eles têm medo de fazer isso. Nós temos que exigir já. Certo? Fundações que são riquíssimas têm que exigir que devolva o dinheiro público, nosso, seu, meu, de vocês aí, que foram feitos sem licitação. No mínimo 50%. Tá certo? 50% dessas fundações, ONGs, que contrataram o poder público sem licitação. Faz uma margem de 30%, 50% para devolver. Tá? Tem muita coisa aí nesse meio aí que não está certo. Eu vi um prefeito se queixando que a fundação cuidava de obras. Era fiscal de obras. Convenhamos, né, meus senhores? Isso é corrupção, né? Outra coisa, exigir já. Me perdoe você que mora aí num município pequenininho, senhora ou senhor que mora, mas municípios que não conseguem sobreviver com recursos próprios, tem que ser extinto. Tem que acabar com essa mamata de prefeitos, vereadores e uma série de outros empregos correlatos a essa prefeitura, se ela está recebendo o nosso dinheiro e não consegue sobreviver com dinheiro próprio. Nós temos que exigir, a partir de agora, que todas as eleições, em todos os níveis, sejam feitas online. Que a pessoa que vai lá para votar nas escolas, nesses lugares públicos, que sejam pessoas coitadas, que não sabem a internet, que não sabem mexer na internet. Agora, nós que temos o poder do celular na mão, nós temos que ter um aplicativo e diminuir esse gasto todo que tem aí. Meus senhores, eu sou advogado. Eu já entrei com ação popular em relação ao 5º Constitucional. Você que é leigo, você que não conhece a legislação, existe um artigo na Constituição Federal que 1/5 dos tribunais é colocado um advogado ou uma advogada. Sou contra. Mas, se não mudar, se não for alterado esse artigo da Constituição, enquanto não for alterado, essas eleições têm que ser feitas para todos os advogados e todas as advogadas votarem. Se aquele advogado ou a advogada está regular, ela tem o direito de votar. Não pode um desembargador ser escolhido por um grupo de pessoas, conselheiros e ex-presidentes. Meu Deus, é um desembargador que vai julgar a sociedade. Não pode ser julgado por um grupinho. Então, tem que fazer uma lista das pessoas que estão aptas, que está lá dizendo no artigo da Constituição, tem que ter mais de 10 anos, tem que ter conduta ilibada, notório saber. Consulte os advogados e advogadas que preenchem aquele requisito legal. E aí coloque num painel
hoje tem facilidade pela internet, todos os advogados têm computador, tá? Todos os advogados votar online. No mínimo, que seja uma votação híbrida, que escolha 10 daqueles que se propuseram, que são candidatos, 10 advogados ou advogadas. É escolhido por votação de todos os advogados e advogadas. E aí que seja submetido para esse pleno. Tá certo? Outra coisa que eu acho errado, no meu entender, tem que mudar. Respeito à opinião contrária. O presidente da Ordem dos Advogados, da regional, tem que ser escolhido também online, sem campanha política, e os conselheiros não podem ser do mesma chapa desse candidato. Tem que ser aleatórios. Não tem que vir uma chapa pronta para o advogado votar. Então os advogados estão me ouvindo, as advogadas estão me ouvindo, sabem o que eu estou falando. Respeito a opinião contrária, mas eu penso que tem que ser assim. Finalizando. Desculpe se eu fui muito prolongado nessa minha conversa. Mas nós temos que apoiar com todo ênfase, como nós fizemos na campanha eleitoral. Nós não temos que nos deixar levar por conversinha fiada de mídia hipócrita, sem vergonha. Nós temos que apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Ele tem bom coração. Ele é uma pessoa que crê em Deus. Ele é uma pessoa que é estrategista. E ele que foi eleito por nós para presidente do Brasil. Além disso, também finalizando, nós temos que apoiar as medidas que o Sérgio Moro colocou lá no Congresso. Exigir do Congresso Nacional que ponha em votação. Nós temos que exigir também que aquelas votações online sejam votadas imediatamente, que não precise ser discutida lá no Congresso, que seja como fazem com o acordo das lideranças. Se 5 milhões de pessoas assinaram uma petição, ela tem que ser votada o mais rápido possível e levar em consideração o que as pessoas estão querendo. Tá bom, meus senhores? Muito obrigado. Desculpe se eu falei alguma coisa que vocês não concordem, é meu pensamento, respeito a opinião contrária de todos. Mas eu penso que hoje nós temos que lutar e vencer essas guerras que se apresentam para nós. Primeiro, a guerra contra esse coronavírus. Botar essa juventude toda a trabalhar e carregar recursos para hospitais, para comprar esses respiradores mecânicos. Velhinhos ficar em casa, crianças ficarem em casa, pessoas que têm deficiência imunológica, fiquem em casa, se cuidem, vão andar, caminhar, mas se cuidem, vão no mercado, se cuidem, tá? Nesse tempo agora, não fique dando abraço em todo mundo. Eu mesmo gosto de abraçar, às vezes de beijar, já estou evitando fazer isso. Isso tem que fazer. Agora, hipocrisia dizer que não pode trabalhar, isso não. Tá ok? Um abraço, fique com Deus. Obrigado por ter me assistido. Meu nome é Valdo Correia Chaves. Vocês podem me achar na internet, tem várias notícias, trabalhos, meu livro, na internet do Google. Tá ok? Um abraço, fique com Deus.